Você já parou para pensar como os videogames portáteis revolucionaram nossa forma de jogar? Hoje vamos falar sobre o console que iniciou essa revolução, o Game Boy da Nintendo. Em 1989, quando a Nintendo lançou o Game Boy, ninguém imaginava que aquele pequeno console cinza mudaria para sempre a história dos videogames. Numa época em que os jogos eram algo que você só podia curtir em casa ou nas arcades. Poder levar sua diversão no bolso era algo simplesmente revolucionário. O mais incrível é que o Game Boy não era o portátil mais poderoso da sua época. O Atari Lynx e o Sega Game Gear tinham telas coloridas e gráficos muito superiores. Mas sabe qual foi o segredo do sucesso do Game Boy? Praticidade! Enquanto seus concorrentes devoravam pilhas em poucas horas, o Game Boy aguentava o tranco por muito mais tempo com apenas 4 pilhas AA. E não podemos esquecer do preço. Custando apenas $89 na época, era muito mais acessível que seus rivais. A Nintendo apostou na ideia de que as pessoas prefeririam jogos divertidos e uma bateria duradoura a gráficos espetaculares. E não é que eles estavam certos! Mas o verdadeiro game changer veio junto com o console. Tetris! Este jogo simples e viciante conquistou todo mundo, de crianças a adultos, de jogadores casuais a hardcore gamers. Foi o primeiro jogo a fazer um verdadeiro sucesso com o público feminino, quebrando a ideia de que videogame era coisa de menino. O Game Boy também nos trouxe Pokémon. Em 1996, quando Pokémon Red e Green foram lançados no Japão, ninguém imaginava que se tornaria uma das maiores franquias de entretenimento do mundo. O sucesso foi tão grande que até hoje a série continua fazendo história. E não para por aí! Super Mario Land, Kirby's Dream Land, The Legend of Zelda, Link's Awakening. O Game Boy nos presenteou com versões portáteis de algumas das séries mais amadas da Nintendo, além de criar suas próprias franquias originais. O impacto do Game Boy foi tão significativo que ele vendeu impressionantes 118 milhões de unidades ao longo de sua vida. Isso mesmo, mais de 100 milhões de pessoas tiveram um pedacinho dessa história em suas mãos. O console continuou relevante por mais de uma década, recebendo versões como o Game Boy Pocket e o Game Boy Color. Mas além dos números, o Game Boy mudou a forma como enxergamos os videogames. Ele provou que jogos não precisavam ficar presos a uma TV, que diversão podia ser portátil. E que simplicidade, às vezes, é melhor que complexidade. Foi o Game Boy que abriu caminho para todos os consoles portáteis que vieram depois, do Nintendo DS ao PS Vita, e até mesmo influenciou a forma como jogamos em nossos smartphones hoje. O legado do Game Boy está em todo lugar. Quando você vê alguém jogando no celular, no ônibus ou no metrô, lembre-se, foi esse pequeno console cinza que começou tudo isso. Ele nos mostrou que videogames podiam ser para todos, em qualquer lugar, a qualquer hora. E você, teve um Game Boy? Quais eram seus jogos favoritos? Conta pra gente nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nenhum conteúdo novo sobre a história dos videogames. Até a próxima!